Boa noite. Deixa eu ver se tá. Essa câmera tá meio. E aí, gente, tudo bem? Mais uma live da série Live com os Amigos. E hoje tem uma convidada muito especial. Quando eu a convidei, ela falou assim: Posso te responder depois? Eu falei: Ah, pode, não tem problema, né? E aí eu já fiquei tensa, porque é uma live que eu tô esperando muito. Peraí, deixa eu mostrar pra aqui. E é uma live que eu tô na expectativa faz tempo já. E aí eu peguei e falei assim: e aí, nossa, vai fazer? Não vai? Ela falou: não, claro que eu vou fazer. Aqui ela chegou já. E aí eu fiquei muito feliz. Deixa eu chamar ela aqui. E eu fiquei muito feliz porque ela é uma pessoa que eu amo muito, admiro demais. E é um assunto que eu tô querendo discutir com ela faz tempo. Bem-vinda! Obrigada. Deixa eu aumentar meu volume aqui, que é Eu tudo muito também. novo para Peraí. mim. Pronto. Tudo Amém. bem? Tudo. Deixa eu organizar aqui para não aparecer a bagunça da cama. Ai, eu falei, é tudo muito novo, Bia, você tem que me ensinar, eu não sei. E você lá no Face, né? Que lá eu não sei. Se tiver que fazer lá, eu não sei fazer. Eu te ajudo. Combinado, a gente faz a troca. Ah, então tá bom. No, obrigada, viu, por você ter aceito o convite de participar. Essa Amém. série de amigos são. Eu tô fazendo com vários amigos meus que têm vários conteúdos, cada um na sua área. E eu vejo, desde lá de Porto, eu venho acompanhando você com isso, né? Sobre o seu grupo lá da Déboras. Eu Isso. falei, não, eu quero aprender mais, saber mais como que funciona, tudo. E aí surgiu de fazer a live para que mais pessoas aprendam, né? Não fique só comigo. Então, a live é toda sua. Amém. Já? Luz, câmera, ação? Assim? Ação. Então, tá bom. Bom, primeiramente quero cumprimentar todos, então, que já estão conosco, os que vão entrar logo em seguida, os que vão assistir depois também, porque eu acredito que fica lá, não sei nem as palavras que Fica. usa, mas deve ficar arquivado lá, né? O pessoal deve assistir depois Eu vou também. deixar Então, a gente gravado já louva a e Deus por jogo no essa YouTube. oportunidade. Sim? Amém. Eu deixo gravado e jogo no YouTube também. Eu falo que Ai, as lives é legal quando a pessoa entra e participa ao vivo, mas o meu uhum. interesse maior é deixar gravado, para que às vezes em algum dia que a pessoa precise daquela mensagem, ela vai e acessa. Então é um jeito que eu encontrei de gravar os vídeos e deixar lá gravadinho, né? Oi, Su, boa noite, bem-vinda. Pablo, Oi, Su, boa bem-vindo. noite. Tá certo, ótimo, muito bom, muito bom. Eu até vou ver, depois nos bastidores a gente conversa sobre isso aí, como é que você está fazendo para gravar, para deixar lá. Sim, É sempre aprendendo, né? Isso é muito bom. sim. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, acredito que vai ter muitas pessoas, né? Quem já é amigo da Bia já conhece bem ela. Então, a gente é uma prima meia postiça, assim, né? A história é meia longa, mas enfim, a gente já tem esse amor, essa consideração, assim como pela Su também, que já acabou de entrar. Então a gente é uma família que Sim. Deus foi fazendo, foi formando, né? E a gente louva a Deus por essas pessoas maravilhosas que Ele nos apresentou através da nossa família também, né? É verdade. O assunto que a gente vai abordar hoje, então, meninas e meninos que estão conosco, é sobre um assunto muito importante que é da intercessão a respeito de filhos, né? As mães orando pelos filhos, os pais orando pelos filhos, mas principalmente falando das mães. Esse trabalho ao qual a Bia acabou de comentar, nós realizamos aqui na cidade de Piratininga, já tem mais ou menos uns 2 anos, até hoje eu estava tentando fazer as contas para me recordar bem certinho da data quando nós demos início, e foi no ano de 2018, quando após acho que no meio de um rodeio, enfim, que estava acontecendo, aconteceram alguns acidentes,
perderam-se a vida de alguns jovens, e aquilo nos chocou muito, mas eu em particular, porque não tinha presenciado ainda nada parecido, né? Embora não tenha morado em cidades que tinha rodeio, essas coisas, enfim. Então eu estou me familiarizando com essa vida mais daqui, né? Então isso me chamando muita atenção, e um dia nós estávamos no culto, num domingo, e veio muito forte no meu coração de chamar as mulheres, né, da igreja, assim, convocá-las realmente. Vocês precisam, a gente precisa se posicionar, fazer alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa Deus vai direcionar a gente a fazer. Então eu quero vocês amanhã, todas na minha casa, isso foi no domingo. Então na segunda-feira, todas na minha casa, tal horário, enfim. Quando chegou na segunda, a gente começou, eu fazendo meu almoço, e comecei a falar com Deus: Senhor, o Senhor pediu para eu chamá-las aqui, e eu não sei nem o que dizer para elas, eu não sei o que nós vamos fazer. E nisso, a mente da gente fica mil por hora, né? Eu pensando, e logo me veio a lembrança de um trabalho que a minha mãe, enquanto pastora também nas cidades que a gente já passou, se eu não me engano em Caxias, em Curitiba também ela fez esse trabalho, que é das mães intercessoras, que é das Déboras. É um trabalho já extenso, já desde 1900 e bolinha, né, no Brasil, no exterior também, que já tem alcançado muitas pessoas, né? Quem for pesquisar na internet, o trabalho das Déboras, Desperta Déboras, é um trabalho realmente fantástico. E eu me recordei desse trabalho então, e me lembrei que em casa eu tinha algum material da minha mãe, os livros e CDs que falavam a respeito desse trabalho. Eu falei, nossa, é isso. Aí peguei o material, comecei a dar uma lida para a noite já poder apresentar para as meninas, né? Então eu resumi, até eu trouxe a agenda das anotações que eu fiz para o dia, não vai dar para ver aí, mas enfim, que eu fiz no dia para poder falar com elas, né? E se eu não me engano, eu acho que a data foi no dia 7 de maio de 2018, quando foi a nossa primeira reunião. E eu comentei com elas, apresentei o trabalho, e elas já de cara, não, a gente vai ser uma bênção, e graças a Deus fluiu, e nós começamos a fazer esse trabalho em cada lar, né? Então a gente fazia por sorteio, quando era, vamos dizer, na casa de tal pessoa, a gente sorteava o nome para a próxima casa. E assim foi indo. A gente então passou por várias casas aqui em Piratininga, né? E a última agora, antes da pandemia, seria, né, o sorteio tinha caído na casa de uma irmã de Bauru. Então nós já estaríamos estendendo esse trabalho para Bauru, já iríamos para Bauru. Então, e logo veio a pandemia, nós começamos a fazer os trabalhos online, então, né, que é através das lives. Eu louvo a Deus por essa ferramenta também, que Deus vai nos capacitando, vai nos ensinando, né? Então isso aí é um pouquinho da história, da minha história no trabalho das Déboras, né, que ainda é um bebezinho, né, 2 aninhos, é muito pouco tempo para a gente poder se deslanchar nisso, mas eu creio que tem um propósito muito grande, tem algo de Deus tremendo lá no futuro, então a gente está caminhando, né, galgando para chegar nesse futuro, nesse propósito que Deus tem, né? A gente é um instrumento apenas nas mãos dele, né. Então a Bia, quando me convocou para essa live, ela me deu algumas perguntas, né, para que eu pudesse responder, tá? Então eu vou dar uma resumida, eu fiz um pequeno resumo, eu não sou muito boa de gravar o texto inteiro na minha cabeça, então eu prefiro dar uma lida aqui, mas vai dar certo, tá bom? Olha, eu estava aqui, quando eu entrei, eu estava falando para eles que quando eu te convidei, você foi a segunda pessoa que eu fiz o convite. Isso. Eu chamei vários amigos, cada um no seu assunto. E aí você falou que ia pensar e que ia me responder. Eu falei, ai meu Deus, mas toca lá no coração dela, porque eu queria tanto fazer. Aí depois eu fui lá e falei, mas não, você vai fazer mesmo? Aí quando você aceitou, foi uma alegria muito grande, assim, porque eu já estava com vontade de fazer a tempo de ter essa conversa, assim, de escutar você falar sobre, né? Que legal. E tu sabe que depois eu vi que já tiveram várias, né, lives que tu fez. Eu acho que foi tipo meio que um empurrão assim, então vamos também, não só da minha parte, mas das demais que deram sim para você, para o teu convite, e te incentivando nesse trabalho que eu ainda, essa minha vida de mãe é uma correria. Eu ainda quero parar uma hora para poder assistir as outras que já teve, né, que você já fez, né? A última que eu consegui entrar, acho que tu lembra, né? Essa última que tu fez agora, que eu consegui entrar online ali e ver. Mas eu queria, ainda quero, né, assistir todas elas, né, para poder aprender, claro, enfim. São Então vai conteúdos ser bem muito bom, bacanas. né? Eu gostei dos temas mesmo, verdade.
Então tá bom, vamos lá. Para a primeira pergunta que tu me fez, foi assim, quem foi Débora na Bíblia, tá? Então, para você que está nos ouvindo, que ainda não estudou, não sabe a respeito de Débora, eu vou resumir, né, a história dela, porque ela é descrita no livro de Juízes, na Bíblia, no capítulo 4 e no capítulo 5, tá, do livro de Juízes. Então, o nome Débora, ele significa abelha. O nome Débora significa abelha. Abelha, então, a gente, claro que já lembra do mel, né? Já lembra da doçura, já lembra de um animalzinho que não se cansa de trabalhar, né? Então, esse é o significado do nome Débora, abelha. Você que está pensando no nome para sua filha, então aí fica uma dica de Débora. Fica a dica. Né? Fica a dica, hashtag fica a dica. Ela foi uma mulher virtuosa, tá? Foi juíza, profetisa, foi alguém íntima e temente a Deus. Uma mulher realmente em que nós, mulheres de hoje em dia, devemos, né, e podemos nos espelhar, né, nas qualidades dela, em quem ela foi. Ela foi uma líder admirável em Israel. Naquele tempo, os israelitas, eles, né, os moradores de Canaã ali, já viviam há 20 anos sob uma opressão tamanha, e eles viam então a se aconselhar com ela, porque ela, como juiz, naquele tempo Deus não estava colocando reis, então eram juízes, porque o povo naquela época eles viviam assim, cada um por si, cada um fazia o que queria. Então Deus então determinou para que houvesse juízes naquela época, né? E ela então, naquele tempo, se levantou também como uma juíza. Deus a levantou como uma juíza naquele lugar. Então as pessoas vinham até ela para se aconselhar. Ela sendo mulher, o local onde ela ficava para fazer os aconselhamentos é bem interessante. Ela ficava embaixo de uma palmeira. Eu até fui olhar hoje, né, no Google, sempre nos ajudando esse auxílio, né, como que é uma palmeira lá em Israel. Então, uma árvore bem interessante, até os galhos assim bem grandes, tal. E diz que ela diz assim, a história que ela ficava sentada embaixo dessa palmeira. E segundo uns estudos que eu dei uma olhadinha, eles costumavam fazer assim, na entrada das cidades, naquela época, tinha como se fosse tipo um lugar para um tribunal, tipo, sei lá, essa árvorezinha, e ficava ali então um lugar onde as pessoas podiam atender umas às outras, ou quem era o juiz, no caso ali na época que ficava, né? No caso de Débora, ela ficou ali, embaixo dessa palmeira para atender as pessoas que vinham procurá-la para em ajudar nas causas que eles tinham, enfim, dúvidas, enfim, eram inúmeras coisas. E ela então foi levantada por Deus. Nessa situação, aconteceu que veio uma batalha terrível naquela época, e o chefe militar chamado Baraque, ele recusou-se a ir nessa batalha se a Débora não fosse junto. Ela chegou e deu uma chamada nele, modo de dizer, vou falar nas nossas palavras, né? Olha, você precisa ir porque Deus, né, te chamou. E ele disse, mas eu não vou sozinho, se você não for comigo. Ela, então, não recuou, mas ela disse, sim, eu vou então. Né? Que seja para aconselhar, para falar, para dar uma palavra de ordem, que seja ali para ajudar vocês. E realmente ela foi desempenhou o seu papel. Então ela marchou à frente das tropas e assumiu o comando. Débora não dispensou Baraque. Ela não disse não para ele. Ela disse, não, eu vou. Mas lhe ofereceu conselho sábio e lhe foi sobre as consequências, e lhe falou, né, sobre as consequências das suas ações, o que poderia acontecer. Então ela aconselhou aquele chefe, né, militar. Eles fizeram o trabalho juntos e no final, né, de todo que obtiveram a vitória, eles cantaram o hino da vitória. E esse hino é um hino muito forte porque ele vem, eu não cheguei nem a escrever aqui o hino, mas enfim, ele vem falando assim da vitória que alcançaram, vem triunfando sobre quem foi derrotado. Então, às vezes, aos nossos ouvidos pode soar meio, nossa, né, olha, celebrando a vitória do outro, mas ali era o que eles viviam naquela época, era dessa maneira. Então, eles cantaram a vitória. E ela até falou assim para ele, para Baraque, olha, eu vou contigo nessa guerra, nessa batalha, mas você vai vencer, vai alcançar a vitória, mas vai ficar, digamos assim, na história vai ficar como a vitória dada para uma mulher, porque ela foi junto, né? E o Senhor entregou essa vitória para ela, né? E para eles que estavam ali lutando, né? Então, juntos eles venceram essa batalha, juntos eles cantaram também no final essa canção de vitória. Até num estudo que eu estava vendo, a pastora dizia assim, parece que a gente pode escutar aquelas mães
né, aquelas mulheres, mães dos guerreiros, né, cantando aquele hino da vitória, dando aquela força para os seus filhos. Então aí que a gente encaixa no trabalho das Déboras, né, aquelas mães que oram, que intercedem, que celebram a vitória dos filhos, que estão ali realmente torcendo por eles, mas não somente como espectadora, somente assistindo, mas alguém que está participando, uma mãe que participa no crescimento do filho, no ensino deles, que realmente se dedica, né? Então, junto eles também alcançaram essa vitória. No entanto, essa canção, quando se fala da canção, está escrito como Canção de Débora, né? Ficou colocado por ela. Um detalhe importante da vida de Débora, que está descrito na palavra, é que ela era, né, mulher de Lapidote, ou seja, ela era uma mulher assim como nós, que também tinha suas obrigações na sua casa, né, também tinha sua família para cuidar, tudo que nós fazemos também, né, de uma maneira até diferenciada pelo local que eles viviam, enfim, mas tinha também seus afazeres, seus trabalhos, né, na sua casa. Então, você vê, ela fazia o trabalho tanto do lar, quanto cuidar da sua família, né, do esposo, enfim, e como também de ser uma serva de Deus, de dar os seus ouvidos, né, para ouvir o Senhor e poder falar através de palavras sábias, enfim, Deus usava, né, grandemente essa mulher. Então ela era uma mulher também como cada uma de nós, uma mulher que também desempenhava sua função como família, na sua família, né? Um outro ponto que eu quero abordar com vocês é como que nós podemos ser como ela. O que a gente pode extrair disso? Como que a gente pode ser como essa mulher? Vamos tirar algumas lições da vida dela, são algumas apenas aqui, mas já vale muito para nós hoje. Então, nós mulheres de hoje podemos extrair muito do caráter de Débora. Primeiro, ela era uma líder. Nós podemos calcular a força que ela tinha, mas jamais a gente pode esconder a nossa própria força. Então, a gente observa, a gente olha, a gente estuda todo o trabalho que ela fez, tudo que ela realizou, como Deus a usou, né? Então, nos admiramos da força dela, mas a gente deve também admitir que nós também somos fortes, o Senhor também nos escolheu, nós também podemos alcançar lugares assim na força e no poder do nosso Deus, tá bom? Você que está nos ouvindo e que talvez ainda não deu esse passo de conhecer mais a Deus, de saber quem é Deus, enfim, de ter essa caminhada com Cristo, então saiba disso. Talvez você não tenha ciência disso, mas eu quero que você saiba disso, né? Nós queremos, eu e a Bia, né? Que você saiba disso nessa noite, que você tem um papel especial para desenvolver, e dentro da sua família, você é mãe, você é mulher, você tem um papel essencial para desenvolver dentro da sua casa. Então saiba dessa força que tem em você. Embora as circunstâncias ou a sociedade, enfim, talvez pessoas perto de você te falam que você é fraca, ou talvez queiram te desanimar, mas que você possa saber que você é. Pode, né? Exatamente, exatamente. São tantas vozes que nós ouvimos, e eu falo assim que às vezes até de pessoas próximas a nós, talvez de amigos, né, que num deslize, ou sei lá, em alguma hora assim, fala alguma coisa que machuca a gente, né, e a gente já começa a dar ouvidos, ouvir realmente essas vozes, e aquilo fica, se a gente não souber administrar, isso toma conta da gente, né? E a gente começa a se tornar aquilo que a mensagem da pastora Thalita Pereira, ela fala, a gente começa a se tornar aquilo que a gente abraça. Se você abraçou essa palavra, eu sou fracassada mesmo, eu não consigo, eu não sou forte, não sabe? Então você abraça aquilo e você acaba se tornando isso. Então, vamos lá. Nós precisamos, né, observar essa força nela, mas também saber que nós somos fortes em Deus. Mais um ponto, podemos observar e aprender com a sábia habilidade que ela tinha para resolver as diferenças. Em meio a uma guerra, batalhas, ela poderia ter falado para o Baraque, não, guerras, isso aí não é, batalhas não é minha área. Eu sou na área de profetizar, de ser juíza, de falar, de ensinar. Essa parte, né, eu posso até ajudar, mas numa guerra, né, onde tem sangue, onde tem, sei lá, gente sendo degolada, sei lá, tanta coisa horrível, isso aí não é minha área. Né? Ela poderia se esquivar, poderia dizer que não. Talvez tem muitas coisas que nós nos deparamos que a gente fica naquele impasse, mas e agora, será que eu vou? Será que eu sou capaz? Será que eu
também posso. Então, na verdade, é o que? É de você ser escolhida. Se Deus te escolheu para isso, Ele vai te dar as armas necessárias para você executar a tarefa que Ele colocou na tua mão, né? Então, a gente não precisa temer. Eu achei interessante numa mensagem que eu vi também hoje, que falava assim, quando Davi, né, o rei Davi, antes de ser rei ainda, mas quando ele ainda era só um jovenzinho, quando foi enfrentar o gigante Golias, né, então aquelas ferramentas que o Saul, né, o rei Saul ofereceu para ele disse, não, mas isso aí nossa, eu não consigo lutar com tudo isso, esse armamento todo é muito grande, muito pesado para mim, eu não consigo. E ele tinha o quê? Ele sabia quem ele era, ele sabia que não, eu vou na força do poder do meu Deus e vou com a ferramenta que eu sei usar, que era a funda, né? Então, às vezes, a gente querem colocar na gente uma armadura, umas coisas que não adianta. Se você não souber quem você é, você se confunde, daí você se perde. Então você precisa saber centrar no teu chamado, naquilo que Deus tem para você, no que é para você fazer, né? E não ficar querendo se encaixar em, sabe, eu acho que eu vou nessa parte aqui. Né? Exatamente. Você precisa caminhar no lugar que Deus te chamou, continuar no teu chamado. Se Deus ele já deu o chamado, isso. Também não ter aquela dúvida de, será que eu vou mesmo? Se Deus já mostrou a direção em tudo, pega e vai. Porque lá ele vai dar providência. Pode ser que ele dê antes de você ir, mas pode ser que ele vai dar só na hora mesmo, né? Só na hora. Exatamente. Então é pela fé mesmo. Né? Isso. Esse só vai dar na hora nos faz lembrar de, enfim, inúmeros personagens bíblicos, né? Eu lembro de Daniel, né? Na cova dos leões. Deus não livrou ele da cova. Ele chegou a cair lá dentro da cova junto com os leões, mas Deus livrou ele da morte. Não deixou ele ser devorado, né? Mas Deus não livrou ele. Não foi livre da cova, não vou precisar cair lá dentro. Não, ele caiu lá, mas isso aí serviu de um tamanho testemunho, porque para nós hoje é exatamente o que nós passamos. Ninguém tá, vamos dizer assim, isento ou livre dessa pandemia que a gente está passando, esse Covid, esse trem aí tudo. Né? Ninguém está livre disso. Qualquer pessoa, né, pode acabar sendo contaminado, enfim. Nós estamos vivendo esse momento, estamos dentro dessa cova, esses leões estão aí querendo, né, pegar a gente. Mas, nessa situação que a gente está, Deus está se mostrando presente e Ele está ensinando, né, tantas pessoas cristãs, não cristãs, enfim, que pegaram, né, que foram contaminadas, tantos que morreram, mas tantos que foram curados, tantos que passaram pelo vale da sombra da morte, mas chegaram até o final e estão vivos. Então, no vale também a gente aprende, né? No deserto também a gente aprende. Eu tenho uma frase que eu anotei há muito tempo, que diz assim, deserto não é cemitério de crente, é escola de verdadeiros adoradores. Deserto não é cemitério de crente, ela é uma escola de verdadeiros adoradores. Então, a gente vai caminhando, como diz a canção do irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vamos dando glória a Deus. Né? Tem que ser assim, senão não dá. Tem que ser. A gente tem que colocar isso, né, declarando isso para nós, porque muitas vezes a gente mesmo não consegue acreditar. A gente falando de fora parece fácil, né? Mas quando a gente está no meio da prova, a gente está passando por isso. Às vezes parece que foi tão fácil falar para o outro, incentivar o outro, mas quando é a nossa vez, quando chega a nossa vez de passar pelo vale, parece que aquelas palavras não têm valor, a gente não consegue absorver realmente a mensagem. Então, nada melhor do que viver, né, passar por essas situações, por essas provações, né, para você realmente sentir e poder falar com autoridade, né, a respeito disso. O outro ponto que eu quero falar para vocês essas diferenças já falamos aqui, assim como Débora, podemos usar a sabedoria que Deus nos deu para ajudar a resolver os seus conflitos, ajudar as pessoas a resolver os seus conflitos. Isso era algo que Deus usava muito ela, usava a sua sabedoria, né, para que ela pudesse ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos. Então chegava com certeza cada caso lá para ela poder ajudar a resolver. E, enfim, como que era para ser, ensinava as pessoas, enfim, era ali realmente o juiz ali naquela situação, a juíza naquela situação.
Então é algo que a gente muitas vezes nos depara hoje em dia, sabe? E uma coisa, Bia, que eu tenho sentido muita falta, eu parece que estou enterrada aqui dentro, deixa eu pegar um negócio e me sentar em cima aqui. Pera lá, gente, só um minutinho. Tudo novo. Acho que agora melhorou, agora eu tô mais alta. Parece que eu tava embaixo da mesa quase. Vamos erguer mais esse tempo. Pronto. Uma coisa que eu tenho sentido bastante falta nesse tempo, o que eu tenho percebido, né? Isso já não é de agora, mas é de muito tempo, já que as pessoas não estão tendo muita paciência para ouvir umas às outras. Vamos dar um exemplo aqui, se fosse nós aqui, não tivesse ninguém nos assistindo, só eu e tu, né? Esse momento, como é precioso de a gente sentar, a gente conversar. Eu aqui sou muito tagarela, então eu falo, mas a Bia tá me ouvindo, tá me dando atenção, digamos assim, não tá só me ouvindo, mas me escutando, que tem diferença, né, de ouvir e de escutar. Então ela tá me escutando, ela tá me ouvindo, ela tá me dando atenção, e no meio disso ela, com certeza, em busca de Deus, talvez, para uma resposta, para poder dar um feedback, né, falar alguma coisa, logo depois um conselho que seja. Não tenho conselho, eu não sei falar, mas dar um abraço, chorar junto com a pessoa, então isso tem feito muita falta no nosso meio, né? Eu creio que você que está nos assistindo aí também deve concordar com a gente, eu acredito, né? Isso faz muita falta, né? De ter essa presença, embora a gente, né, não tá podendo estar todo mundo perto sempre, enfim, mas assim, que seja ligar, né, para o outro, né, não somente no momento que nós estamos agora, numa live, enfim, mas ligar para a pessoa, né, eu tenho uma amiga que entrou aqui agora, não sei se ela ainda está aqui, deixa eu voltar um pouquinho, se eu consigo ver, acho que é a Josi, aqui ó, Josi Santana, se tu tiver aí, Josi Santana, ainda ligadinha, dá um aceno, sei lá como é que faz para falar com o povo aqui, mas dá um oizinho Fala um aí, oi aí, Josi, pra gente ver fala se você tá oi, aí. a Josiane Santana. E ela é uma pessoa que eu tenho, né, muito carinho por ela, porque ela liga, sabe? Ela liga por vídeo, ela liga perguntando como é que Aí, a tá, a Josi tá gente aí. fica. Deu oi? Ela Ela tá deu oi? aí. Já. Ah, tá aqui. E ela liga, aí a mãozinha dela ali, né, Josi? Ó, ela liga, ela conversa, ela tem uma menininha pequenininha também. Então, na época que a gente estava sem a pandemia, todo mundo junto na igreja, então nossos filhos brincavam juntos, tal, na igreja. Como nós nos conhecemos também é bem legal, bem interessante a história, mas fica para uma outra live, né? Sim. E, enfim, mas ela é uma pessoa que ela liga, sabe? Ela fica uma meia. Às vezes, quando desliga a ligação, eu nem falei isso pra ela, mas eu até olho assim, o tempo que a gente ficou conversando, porque são 30 minutos, mas preciosos, que você vê que alguém se importou contigo, que ligou para saber como é que você tá, se ligou para saber como tá teu filho, né? E Sim. isso é algo muito interessante, né? Quer saber do meu filho, gosta dos meus filhos, então com certeza já é minha melhor amiga, né? Porque se interessa pela família, isso é maravilhoso, né? Ter Sim. pessoas assim próximas a você que estão querendo ter contato e saber, né, da sua família. Então isso é muito interessante. Então nós estávamos falando aqui a respeito da sabedoria que Deus deu para Débora, para ela ajudar as pessoas a resolver os conflitos. Isso é algo muito preciso no nosso tempo, não somente pensarmos, né, só na gente, só nos nossos problemas, nas nossas situações, mas pensarmos também no nosso próximo, quem está precisando, né, de uma ajuda, de um conselho, resolver algum conflito que seja, algum problema, está precisando de uma oração, passando por uma situação difícil. Ontem eu conversava com uma moça, tô com um pouco de dor nas costas, então você não ficar indiferente ao problema da pessoa. Eu logo já me ofereci, posso orar por você? Posso. Ela poderia dizer que não, mas ela disse, não, eu aceito, então já orei ali. E assim vai, a gente tem que ser esse canal de bênção e toda oportunidade deve ser aproveitada, né? Então, para resolver os conflitos. O outro ponto, já Deixa eu só quase falar último, aqui antes de pode falar, você ir pro pode outro. falar, Eu quando você tava vendo tomar. agora no Instagram também um post de uma pessoa que ele estava almoçando, tinha uma pessoa idosa do lado, aí ele parou de almoçar, foi lá, fez um prato e ofereceu para esse senhor e ele comeu. Aí a frase era assim: não fique indiferente perto de alguém que está com fome, seja o Uhum. pão de alguém. Mas é em todos os sentidos, tanto em Todo relação a sentido. você dar a comida, seja ou você falar uma frase e mandar um bom dia diferente. Não aqueles bom dia que é preparado, que manda para todo mundo.
Mas assim, tira um tempinho lá para mandar, olha, bom dia, né? Você é Quem nunca? especial, Quem em vez de nunca? você. Porque faz toda a diferença quando a gente Faz. recebe uma mensagem assim, que a gente viu que não é assim, que é uma coisa única ali, que é sua, né, para você. Isso. E você falou sobre o ouvir as pessoas, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu amo ouvir, Uhum. até mais do que falar, assim, eu gosto muito de ouvir, de pegar, absorver o máximo do que a pessoa tem para falar. E eu tô até aqui anotando as coisas que você tá falando, Tô vendo? mas Ótima eu aluna, gosto nota muito de 10. ouvir. E toda vez que tem live, eu fico já animada para começar logo, até que eu entro até antes. E cada vez mais eu tenho feito as lives também para poder ouvir o que as pessoas têm para falar e para Uhum. compartilhar com as outras, né? E eu lembro que antes tinha uma pessoa que a gente ficava no telefone, tipo, 2 horas no telefone, assim. Ai, que E gostoso. é muito legal. E flui o assunto, né? Flui. E é muito gostoso, assim, quando você tem alguém que para compartilhar, para escutar. Muito bom. É. Tu sabe que, falando nisso, essa casa que eu mudei agora, não, né? Eu mudei em dezembro, aqui em Piratininga mesmo. Eu morei um pouquinho em Bauru e retornei aqui para Piratininga, então desde dezembro. Então, de dezembro até agora, mês de julho, a gente estava sem internet, né? Não tinha Wi-Fi lá em casa. Pela mãe do guarda. Pensa no negócio, não poder ligar para ninguém, não poder falar com ninguém. Só quando tinha, né, um pouquinho de crédito ali, que o celular levava até um susto. Crédito? Nossa, nunca havia crédito na vida. Então, menina, foi um tempo, nossa, e eu fico ali, nossa, trancada dentro de casa ainda. Ai, meu pai do céu, não poder falar. É duro, menino, ainda mais pra mulher que gosta de falar. Então, o marido chegava em casa e já tava com várias coisas. Eu preciso falar isso, falar aquilo, ou falar para as paredes. Ai, meu pai do céu, não é fácil, né? Mas é esse tempo que a gente tem para aproveitar, né? Quando alguém está disponível, realmente, disponível de verdade, né? É. Eu falo assim, eu tenho costume, até o pessoal que tinha mais contato comigo estranhava, né? Mas eu falo assim, quando eu ia, né, visitar alguém ou na casa de alguém, eu gosto de ir combinado, sabe? Beatriz, eu vou tal dia, tal horário, eu tô indo aí e tal, porque a pessoa já vai se preparar para É, me eu também receber. Eu não gosto. falo Já combinar as preparar para me coisas. receber com o negócio de comida, não é isso. É assim, ela vai estar pronta para te ouvir. Imagina se eu não acho legal quando você chega de surpresa, a pessoa sabe, às vezes tá ali com a fazer. É que eu penso assim, né? Se eu chegar na casa de alguém, eu não quero estar lá no Rio Grande do Sul, eles falam, acho que é estrovando, né? Estorvando, estrovando, não sei como é que é a palavra direito. Então, sendo, né, um atrapalho ali. A pessoa tá limpando a Atrapalha. casa, a pessoa tá, sei lá, só descansando com as pernas para cima e você chega lá na hora, sabe? Então, se você vai tudo preparadinho, certinho, é diferente. Você já tá pronta para te ouvir. Não fica ali Sim. você falando e a pessoa pois é, então, né? Distraída, mexendo no telefone, minha boneca. Mexendo, fazendo outra coisa. Ah, meu pai do céu. Então, É. tem um. Eu já estou mudando de assunto, né? Mas tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Então, para Você você tem? saber, não tenho, miga. Nossa, eu tô atrás de um para me emprestar. Ai, Mas acho nossa, que eu eu vou não ter que acabar tenho. comprando mesmo, porque ninguém tem. Já que você perguntou se eu tenho esse livro, quero saber se tu não tem. Aquele Campo de Batalha na Mente, da Joyce Meyer. Esse Joyce não. Meyer? É, Joyce Meyer. Não, também, né? Eu também sou doida por esse livro, mas não achei até hoje, não achei não, assim, nunca achei alguém para me emprestar, mas é muito bom, eu quero Eu ler um tenho dia. ele em PDF, mas eu não gosto de ler no celular No ou no computador, me celular. dá dor de cabeça. Ah, é E eu diferente também do que você não ter o imprimo, livro. imprimir aquele monte de página. Eu quero o livro, não. Tô nem Aquele livro é dessa grossura. Esse daí que eu tô é, falando da Joyce Meyer é dessa grossura, é super grosso. cinco Então, linguagens. esse da Linguagem do Amor, eu falo porque quando eu trabalhei na livraria, trabalhei numa livraria por 4 anos. Então, nessa livraria tinha diversos livros, claro, né? Entre eles esse aí, né? Então, uma das linguagens que fala de todas ali, uma é a prestação de tempo. Eu me identifico muito com isso. Para eu saber que Sim. alguém me ama, é a pessoa me dá um tempo ali para me ouvir. Então, hoje está sendo uma demonstração de amor, ó. Você está me ouvindo? Né? Então, eu já estou me sentindo amada. Né? Eu Então, isso é também muito gosto que as gostoso pessoas parem para me para escutar. ouvir o que você E tem fala. esse negócio das 5 linguagens, Cinco bem linguagens do amor. interessante.
Porque o Dri não para muito para escutar, sabia? Ou Amiga, então, não se eu vamos tô começar a falar dos falando, maridos. se eu tô falando, eu também não gosto. Se eu tô falando e a pessoa tá ou assistindo televisão, ou tá no celular, ou tá lavando Quero louça. que Não, me olhe. para, me Achei que escuta, era só fica eu. quietinha. Não. Achei que era Então, só também eu eu. gosto de conversar É, e de ter atenção, e de dar atenção também, né? é gostoso. Nossa, é muito bom de se envolver na conversa, né? Enfim, gente, já tá saindo para um outro assunto de live, ó. Cinco linguagens do amor. Vamos fazer um dia desse tema. É Bora, muito isso. gostoso, muito gostoso. Fica a dica. Vamos lá. Nós estávamos aqui nos conflitos, então já estamos quase no último, que fala assim, ó, a disposição de Débora em ouvir a Deus. Como que nós podemos fazer para ser, né, como a Débora também, né? Então ela tinha uma disposição para ouvir a Deus. Então o que que acontece? Nós temos que buscar desenvolver habilidades semelhantes para ouvir a Deus, né? Porque ela era profetiza, ou seja, ela entregava uma palavra de Deus para as pessoas. Eu não acho muito legal esse negócio de falar, vou entregar um recado de Deus. Deus não é. Minha mãe, que quando ela prega, ela fala, Deus não é menino de recado, né? Então, entregar uma palavra, algo que Deus quer ministrar na vida de uma pessoa, uma resposta de Deus ali, né? Então, ela tinha que ter, né, com certeza, um ouvido muito sensível à voz do Espírito Santo, né? A voz de Deus para poder falar para as pessoas aquela palavra que realmente, porque aquilo ali a pessoa ia seguir a risca, né? Então ela tinha que Uhum. ouvir realmente a Deus, tinha que ser sensível a Deus. Então, para isso é necessário, com certeza, a intimidade com Deus, né? Em oração, em leitura da palavra. E para encerrar a minha parte aqui, pelo menos no que eu escrevi, uma última coisa é como que a gente vai desenvolver essas habilidades, né, de ouvir a Deus. É lendo a Bíblia e se sintonizando com a ação de Deus à nossa volta. Né? Eu vou ler a Bíblia e vou me sintonizar. Você está hoje aqui no teu devocional, tá? Eu trouxe uma das minhas Bíblias. Essa aqui é a nova Bíblia de Estudo da Mulher. Então ela é legal, vou ver se eu consigo aproximar aqui, que ela Uhum. traz várias personagens bíblicas, né? Traz, como é que diz assim, uma página diferenciada, tudo, mas falando, ela destaca as mulheres da Bíblia, né? Porque é a Bíblia da Olha que mulher e legal. tal. Então destaca as Sim. mulheres, né? Então ela é muito joia. Até a Débora está em destaque aqui. Então você está aqui no teu devocional, lendo, aprendendo do Senhor, né? E você está absorvendo aquilo e de repente você lê algo e lembra de uma coisa que uma amiga falou, que alguém comentou, então você pode ajudar essa pessoa através disso que você leu. Nossa, aqui na Bíblia está falando, por exemplo, aqui, o que Deus espera de mim na minha vida espiritual? Nossa, teve alguém que falou sobre isso, né? Perguntou para mim e tal. Então eu posso ler, absorver na palavra, absorver para minha vida e passar adiante, né? Porque não é só guardar pra gente, né? Absorver e ficar ali. Meu marido, quando trazia a palavra, o pastor Josué, sempre ele falava assim de ficar inchado, como se fosse uma baleia, cheia de conhecimento, mas não passa para ninguém, não fala Eu, para apre... ninguém, não, eu fiz não um reparte com ninguém. curso com o Pablo Marçal e ele Uhum, fala que isso daí é obesidade mental. Então, quando você uhum, começa a adquirir muito conhecimento e você não passa para frente, você fica pra com frente. obesidade mental e isso faz Uhum, mal, porque te bloqueia muito. Aí, às uhum. vezes, você não consegue nem sair do lugar, você nem pensa melhor para arrumar você mesma e nem para ajudar outra pessoa. Então ele Uhum, fala, tem que ser como um rio que flui. Então, isso, assim como você recebe, você tem que deixar fluir para outras pessoas. isso, Seja no que você aprende, né? Seja da palavra de Deus, seja fora, né, do, da Bíblia em si, de qualquer coisa. Tudo que você aprende, você tem que passar para frente, até para multiplicar mesmo, né? Para não parar em você. isso. Você tem que ser a fonte que flui. Isso, né? Tá vindo muito assim na minha mente, como se fosse assim, você absorver tudo isso e não querer passar de uma maneira egoísta, por exemplo, assim, né? Só eu Uhum. tenho o direito de saber, ou como se fosse assim, né? Fica naquele eu agora sei de tudo, conheço tudo, e sabe, ao invés de passar e ser realmente, como fala a Bíblia, né, como fala mesmo o Senhor para nós, um canal, né, veio É, dos céus, passou por você e você deixa fluir para outro, né, como você falou mesmo, fluir como um rio, né, vai deixando,
vai chegando em outras pessoas, alcançando mais vidas. E é tão lindo quando a gente ouve alguém falar para você assim, nossa, aquilo que você comentou, aquela mensagem que você trouxe, aquele hino que você cantou, ou aquela... já teve até gente que comentou até de postagem que faz no status mesmo do WhatsApp, né? Nossa, eu gosto tanto, eu sinto tanto Deus através dos teus status, enfim, o que você coloca, tudo. E você fica, nossa, meu Deus, até isso, né? Então Deus tem essas maneiras de usar, a gente nem imagina. Eu e tu já tivemos algumas experiências com isso, né? De coisas que eu mandei para ti, ou que você mandou para mim, e a gente falou assim, nossa, eu tava precisando ouvir isso, tava precisando de uma resposta ou alguma coisa assim. E Deus tem as suas maneiras tremendas de agir que a gente nem imagina, né? E às vezes elas são tão simples, né? E aí a Simples, gente tem que estar preparado para ouvir mesmo. Tem um livro que simples. fala que a gente tem muitos ruídos em volta. Então, para Uhum, você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, você tem que tampar os seus ouvidos para esses ruídos, para você conseguir ouvir, porque é uma coisa muito pura, uma coisa muito simples. Às vezes vem, igual eu já fiz postagens aqui no Instagram, de coisas assim que veio no meu coração muito forte, alguma mensagem assim, que Deus até tratou comigo. uhum, Enquanto eu não posto, parece que eu fico inquieta. E uhum, aí eu posto e sempre tem uma ou duas pessoas que respondem, olha, eu estava pensando isso hoje cedo e você postou. uhum. Então, se acontecer isso de você ficar inquieta por alguma coisa, vai e faça, porque com É, certeza é a voz do Espírito Santo falando para você fazer, porque tem alguém já preparado para receber, né? para receber, exatamente. É aí que entra esse ponto que a gente está comentando da Débora aqui, né? Tendo a sensibilidade, né? Essa habilidade de ouvir a Deus, de estar sensível à voz de Deus, de, em meio a esses ruídos, como você falou, saber, né, discernir qual é a voz de Deus, né? É. Porque são muitas vozes. É a voz das pessoas, é a voz, né, da sociedade, enfim, das pessoas, é a voz de Deus, e a voz do inimigo também, né? Do inimigo das nossas almas, que sopra coisas. É a nossa mente também, né? Nós também falamos com a gente mesmo, né? A nossa voz também, né, interior, aquilo que a gente mesmo fica falando, né, da gente, enfim, é uma coisa meio complexa, mas, enfim, tem É, coisas que a gente acha, é o diabo. Não, muitas vezes é a gente mesmo que está falando, nós mesmos, é. dando sentenças para nós, né, muitas vezes de coisas para coisas ruins, para, né, do homem caído, né? Então a gente deve estar muito punk esse negócio, gente. É só na oração. É só na oração, porque é É. difícil. Tem vezes que confunde, não é? O ser A humano nossa é um mente, ela é negócio só muito Deus. estranha, né? Tem coisas que é muito da Opa, mente, opa, assim, tá muito. falhando. Foi? Voltou? Deu uma falhadinha ali. Voltou. Ah, é, Ah, tem muitas coisas que são da mente mesmo, né? Tem medos que não existem, é coisa da nossa cabeça. E é o que você falou, às vezes a gente fica criando coisas na nossa cabeça sobre nós, nos diminuindo muitas vezes, achando que a gente não é capaz, sobre outras pessoas, tirando conclusões erradas também, e aí acaba armando a isso. maior confusão, né? Então tem que ter discernimento mesmo. Isso. Muita coisa mesmo. Então, se não é na palavra de Deus, a gente mergulhando, né, em Deus, mergulhando na oração, né, na intimidade com Deus, para conseguir ter essa sensibilidade, né, a gente acaba naufragando. Mas, graças a Deus, Ele nos alcança, Ele envia pessoas, Ele coloca anjos ao nosso redor, né, para nos conduzir. E Verdade. falando nisso, em anjos que Deus coloca, eu quero falar mais uma coisinha que é assim, ó. Qual que é o nosso papel como mulher, como mãe, como Débora, né? Dentro da nossa casa. Você mãe que está nos ouvindo, você mulher que está nos ouvindo. Vou Nosso escrever. papel com os nossos filhos. Nosso papel com os nossos filhos. São poucos, 3, 4 pontinhos só, mas é rapidão, olha só. Nosso papel de Débora com nossos filhos. Primeiro,
uma das coisas que a gente deve fazer muito é encorajando os nossos filhos. É o nosso papel como mãe, né? Encorajar os nossos filhos. Vai lá, você consegue, você é corajoso. Eu treino muito isso com meu filho mais velho a respeito da alimentação, né? Ele não gosta muito de fruta, não gosta muito de verdura, não gosta muito não gosta nada, não come. Né? Fruta, verdura, essas coisas nada. É só o basicão, arroz, feijão, ovo, linguiça, ele gosta muito. Então eu fico, vai lá, experimenta. Ver se, né, se você não gostar, você joga fora, mas come, você tem que experimentar, enfim. Então você vai ali encorajando eles, né, que seja na escrita, enfim, são inúmeras coisas. O próximo é orando por eles todos os dias. Nesse trabalho das Déboras, dentro do projeto, é colocado para as mães, para elas orarem pelos filhos 15 minutos todos os dias, que seja 5 de manhã, 5 de tarde, 5 à noite, né, 5 minutinhos dividido, mas 15 minutos. Pode ser mais, é claro, né? Mas se conseguir esses 15 minutos preciosos ali, orando mesmo com intensidade, né? Pelos filhos, intercedendo por eles, né? Essa intercessão a gente faz ela pro hoje, faz essa intercessão também chamada preventiva, né? Que é antes que os problemas aconteçam, você já está orando, né? A gente fala isso porque, por exemplo, no meu caso, no caso da Bia também, nossos filhos são pequenininhos ainda, mas já orar para um futuro, né? Um casamento, uma família. Senhor, abençoa minhas noras, Jesus. Abençoa essas noras. Vão entrar na minha casa. Né? Então já vai orando, já vai preparando, porque você já vai prevenindo. Antes que os problemas aconteçam, é coisa tipo dos remédios, né? Antes que aconteça, você já está ali cuidando. Então, é tipo isso aí. Então, orando pelos filhos todos os dias. O próximo, usando nossas palavras com sabedoria para projetá-los ao futuro que Deus tem para eles. Eu vou usar minhas palavras com sabedoria, não vou desencorajá-los. Muito pelo contrário, vou encorajar. Volto no primeiro tópico, né? Encorajar eles com palavras de sabedoria. Ontem eu estive trazendo a palavra numa igreja próxima aqui, da casa da minha mãe, e eu falava a respeito disso, do poder da nossa palavra. Nossa palavra tem muito poder, nós herdamos isso do Senhor, né? Deus criou o mundo através da sua palavra. Haja luz, né? E assim foi falando. Então, nós herdamos isso do Senhor, nós temos que ter o cuidado em que falar, como falar para as crianças e o que você está realmente falando para eles, né? O que você está, esqueci a palavra agora, profetizando na vida deles, né? Tá profetizando uma bênção, tá falando uma maldição, né? Então, cuidado, né, no que você fala. Inclusive, no modo de falar também, né? Eles são Isso. crianças. Às vezes você vai falar ai, não mexe aí, né? Você tem vários jeitos de falar. Inclusive, eu estava vendo umas psicólogas falando, dá pra gente não falar tanto a palavra não para criança. Então, ao invés de falar, olha, não mexe aí. Aí você fala, por que você vai mexer aí se você pode se machucar? Tipo, lógico que na hora eu já tentei, mas não consegui. Mas diz que essa palavra não ali, não, é meio ruim também, assim. Eu já ouvi também alguma coisa desse disso. A gente que é mãe sempre tá olhando coisas porque a gente sempre quer melhorar, né? Assim, enfim, mesmo que a gente, às vezes a gente erre, a gente tá tentando sempre acertar, né? Então isso aí eu já ouvi falar também disso aí. Mas já ouvi falar, mas não tô fazendo. Não tô fazendo. Que pro Samuel mesmo eu fico, não mexa, não mexa nas minhas panelas. Ai, Sim. Jesus, é sempre assim, né? Então isso é muito interessante. E essa coisa que você falou, da maneira como eu vou falar, eu fico olhando os dois, que agora eles estão começando a brincar mais, junto, assim. Começando, né? Então o jeito que o Felipe fala com o Samuel, não, mexa aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, ele vê aonde isso? Com certeza deve ser o jeito que eu falo com ele. Aí ele vai falar com o pequeno. Eu tenho que cuidar muito isso. O jeito que você fala, você já fala ali, você tá ali na cozinha, e o menino tá lá, e o outro tá lá do outro lado. Não mexe aí! Não faz isso o quê? Aí ele vai e fala com o pequeno do mesmo jeito. Sim. Ele fala, para, Samuel! Não sei o que, não sei o que lá. Eu fico querendo rir, mas não é algo sério. A gente tem que se corrigir, né? E muitas coisas. Então, na correria mesmo do dia a dia, tem coisas que você vai deixando passar, né? Mas depois, quando você vê o teu filho, né, a tua atitude sendo refletida no teu filho ali com um pequenininho, você vê, meu Deus, não tem é que melhorar isso? Nisso aí. Meu Deus, você só falta querer se esconder.
né? Então, às vezes eu fico até quieta, você diz, ai, Senhor da glória, me ajuda, porque o erro tá na gente, né? A gente, que não adianta brigar com ele agora, né? Adianta o quê? Eu mostrar o exemplo, que é o que eu vou falar logo em seguida aqui, ó. Uhum. Incentivando e ensinando eles no caminho do Senhor. O importante nisso está no detalhe desse versículo. Olha, o versículo é esse aqui, ó. Provérbios 22. Ai, my God. Provérbios 22 está aqui. Provérbios 22, não. Provérbios 21. Deixa eu ver que eu anotei ou não anotei. É no 22, tá certo. Provérbios 22, 6. É Provérbios 22, 6 que fala assim, ó. Instrui o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Teve uma pastora Sônia, que esteve pregando na nossa igreja, ela é de São Paulo, esteve pregando, e, nossa, uma mulher assim, espetacular, o trabalho que ela faz. Então, ela falou muito sobre esse versículo e ela deu esse ensino pra gente, falando, quando se diz instrui no caminho, eu não sou, né, entendida das aulas de português, então não vou falar o que é preposição, sei lá, não sei nem explicar. Eu sei que dizer, falando no normalzão, assim, pra gente entender, diz assim, ó, instrui o menino no caminho, quer dizer que é necessário andar com eles, juntos na presença de Deus. Eles seguirão os seus passos, o seu exemplo. Então não adianta eu querer ensinar a criança a ir para a igreja. Vai para a igreja, vou levar meu filho na igreja para ele ir na escolinha para aprender. Vou levar meu filho, deixar ele assistir os desenhos, as coisas da Bíblia, para ele aprender. Não, eu preciso estar junto nesse processo, eu preciso estar no caminho, eu não tenho que só enviá-los para eles ir seguir a Deus e eu não seguir. Por quê? Eles vão observar o meu exemplo. É o que nós estávamos falando agora, não adianta eu querer ensinar o Felipe, não fala assim com o Samuel, você não pode falar alto com ele, ou ficar gritando com ele, fala, sendo que eu faço isso, que eu grito com ele, né? Então ele vai seguir o meu exemplo, isso confunde, né? Ele fala que eu vou seguir o que ela tá falando, eu vou seguir o que ela faz, né? Então isso é uma aula pra gente, por isso que fala, a gente ensina, mas a gente aprende muito também com os nossos filhos, né? Então instrui o menino no caminho, você mãe, você pai que está nos ouvindo, saiba que você é o exemplo para o seu filho, você vai ensinar ele no caminho de Deus, mas você tem que estar assim, ó, de mãos dadas com eles, andando junto também, aprendendo Até também. porque no culto, basicamente, é uma vez por semana. E dentro Uhum, de casa, 6 vezes por semana, né? O que que ele né? vai aprender mais? Exatamente. Então ele vai absorver mais o que ele está vendo em casa, né? Os exemplos. Eu lembro de testemunhos assim, que a gente vê ou escuta nas pregações, pessoas falando, né? Diz que o menininho ele dizia, pastor, eu queria que o meu filho, que meu pai morasse, que a gente morasse aqui na igreja, porque na igreja meu pai é bonzinho, ele é um santo, ele é isso, ele é aquilo. Agora lá em casa parece, só pode dizer, parece o capeta, né? Então, o que acontece? Aquilo que ele vê na casa dele é o que reflete nele, o que vai refletir na família dele, o que vai refletir no futuro dele, No dessa futuro, criança. que pai A ele vai Ana se Paula, minha amiga tornar, toda que noite. mãe ela vai se tornar, né? Exatamente. Que pai vai se tornar, que mãe, que marido ele vai se tornar, Sim. né? Nessas mensagens que eu estava lendo, eu estava ouvindo hoje, uma das pastoras falando a respeito do trabalho não, da vida da Débora, ela dizia assim, naquela época, como que os homens estavam se omitindo, porque ela, né, foi levantada por Deus ali como juíza. Na Bíblia se vê, no livro de Juízes, muitos homens, né? Mas ela foi uma das que Deus levantou num tempo em que os homens estavam se esquivando do seu. E ele diz assim, muitas vezes tem muitos, essa pastora comentando, né, muitos jovens, né, muitos meninos que já têm às vezes 17, 18, 19 anos, que ainda não sabem, quando vão procurar um trabalho, não sabem sozinho, tem que sempre ter alguém junto, a mãe, o pai junto, tipo assim, já tem uma certa idade, né, mas os pais às vezes não vão ensinando, né, eu não quero entrar nesse assunto, nem criar polêmica nem nada, cada um tem os seus ensinamentos na sua casa, mas isso é algo que pessoas que têm mais entendimento que falam que é algo que deve se, né, observar melhor, né? Você tem que criar teu filho já preparado para um futuro, para ser independente, para saber se virar, para saber cuidar bem da sua família, por isso que você fala do exemplo,
né? Porque senão depois eles não sofrem hoje dentro da sua casa, mas vão sofrer depois, dentro do casamento, né? Não vão saber como lidar ali com a família. Às vezes a mulher então vai ter que trabalhar e o homem vai ficar em casa sem trabalhar, por exemplo, assim, sabe? Então os papéis invertidos, muitas coisas acontecem, né? No futuro que o nosso filho vai sofrer, E né? Então, são, muitas vezes são reflexos da infância, da família de antes, né? A minha prima, exatamente. eu não sei se ela tá aqui ainda, Alessandra, ela entrou, não sei se ela tá. Um dia ela falou assim, eu tava comentando com ela umas coisas, ela falou assim, você quer criar o Benício para ser dependente desde já? Tipo, você já comer sozinho, trocar de roupa sozinho, essas coisas. Ou você quer criar um filho dependente de você a vida inteira, que vai, né? Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Então, assim, desde pequenininho mesmo, o Benício é bem independente. Eu sempre Uhum. criei ele mesmo para fazer as coisas sozinhas. Então, hoje, por exemplo, eu faço coisas por encomenda. Então, eu estou fazendo coisas por encomenda, ele está comendo sozinho, ele vai na geladeira e pega uma água, ele vai, entendeu? Então, para mim é perfeito. Imagina se eu tivesse que parar toda hora para ficar fazendo Isso. coisas, enfim. Exatamente. E mesmo que a gente vá criando eles dessa maneira para ser independentes, o momento em que a gente começa a ver, tipo, que tá dando certo, que eles estão ficando independentes, a gente até se assusta. Porque a gente É, fica, ele não vai pedir para mim, não vai. Porque é, a gente também. Eu falo é. isso porque do Felipe foi assim. Quando eu coloquei ele na creche aqui na cidade, né? Porque como logo eu não sabia na minha cabeça, né? Eu achava que ele ia para a escolinha, para o pré, com 6 anos, como era na minha época, na nossa época, né? 6 anos, só que você, não, com 4 anos ele já vai entrar, acho que era 4 anos. Falei, meu Deus, já tão pequeno, meu Deus. Então coloca ele na creche, que ele já ia se adaptando com as crianças, já ia se adaptando, ficar longe de você. Eu falei, ah, senhora, aí eu comecei a ver um monte de vídeo, né? Como que faz, né? Para fazer ele ter essa confiança de ficar longe, de eu não ficar demonstrando insegurança para ele, Sim. né? Então, a primeira vez quando ele foi para a creche, quando ele voltou para casa, ele já pegou, ele pediu Danone, aí eu dei para ele, falou iogurte. Eu ensino Danone, mas na creche ele já aprendeu que é iogurte. Eu quero iogurte. Eu falei, iogurte, meu Deus. Aí dei pra ele, aí peguei, acho que ele foi na gaveta, pegou a colher, já começou a abrir o vidrinho sozinho, tudo coisa que era eu que fazia. Abriu o vidrinho e eu fiquei só, e eu tipo, olhando assim, ele indo lá pra sala, eu falei, nossa, ele nem vai Tipo, pedir. e eu não sirvo nem mais para Não, nada, e né? outra, ele não sabia pedalar a bicicleta assim, pra frente, ele só sabia fazer assim. Lá na creche, eu não sei se ele aprendeu a andar, mas eu sei que naquele dia ele voltou para casa, sentou naquela bicicleta e começou com o pedalzinho para frente. Eu falei, meu Deus, sabe? Então, umas coisas assim que a gente fica muito surpresa, embora, como a gente tá falando, a gente fique já ensinando eles a serem independentes, mas quando as coisas começam a acontecer, e falando um pouquinho desses vídeos que eu tinha visto sobre colocar na creche, talvez vai servir para alguém que está nos assistindo. Uma coisa interessante que eu via falava assim, que a gente precisa passar segurança para eles na hora que deixou ele lá na creche, não ficar ali, ai meu Deus, meu filho, não sei o que, ou chorando na frente deles ali. Deixou eles ali, viu que tá seguro, a mulher fechou o portão, já tá entrando para lá, já vira as costas e já vai. Né, para você mostrar segurança ou falar para ele, não, filho, tá tudo bem, daqui a pouco a mãe vem te buscar e tá. Porque se eu demonstrar medo, que eu tô na cabeça deles, eles pensam tipo assim, se a minha mãe, que é minha mãe, tá com medo de me deixar aqui, imagina o que eu não vou sentir. Aí eles ficam com Ó, medo também. eu acho que a qualquer hora pode cair a live aqui, porque já vai dar o tempo, né? Era. Caso caia. A minha parte já tá ok. Eu já falei o que eu tinha que Fechou. falar. Vamos encerrar então, porque vai cair mesmo. Vamos. Então, live parte 2 vai ter que ter, porque eu vi que tem assunto. Tem assunto. E agora, encerrar como? Só beijinho, beijinho, tchau? Beijinho. Obrigada, viu? Deus Eu que abençoe. agradeço mais uma vez o Assim que convite. der uma acalmada nesse vírus, a gente vai aí te visitar. Amém. Eu Tá também vou aí bom? pra vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe. Obrigado aos telespectadores. E até Amém, a amém aí. próxima. Beijão. Amém. Beijo, Tchau. Bia. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Amém. Tchau, tchau.